Mas eu acho que essa oportunidade nos juros ela é muito boa. Não agora em si, mas o que vai vir depois. Isso independentemente de quem ganhar a eleição. Em um mundo de juros ainda baixos, porque os juros eles estão para aumentar lá fora dos Estados Unidos, mas ainda estão em zero, né? Eles estão falando que vão aumentar. Eu não acho que a gente vai manter essa taxa de juros tão alta assim, se a gente conseguir resolver minimamente a questão dos gastos do governo. E se ela tá alta agora e depois ela tende a cair, aparece uma oportunidade de marcação a mercado, onde dá para ganhar muito comprando títulos que têm um prazo maior. E aí você consegue ter um ganho de 2 dígitos e às vezes até 3 dígitos em um período muito curto. É ganho de bolsa de valores em renda fixa, só que com uma coisa muito boa, uma garantia de que, olha, se não der certo, quando chegar no prazo de vencimento do título, tá aqui o teu dinheiro corrigido pelo indexador que você pegou, né? Pelo índice que você pegou na época. Mas no teu caso, Thiago, o que você pensa sobre isso, cara? Sobre os juros? Putz, cara, quando eu falo de juros... Bom, primeiro, eu não vou arriscar arruinar minha carreira, né? Porque todo mundo que tenta prever os juros, de alguma forma, vira uma manchete no futuro, falando, olha aqui o print. Assim, olha o que você disse. Não, assim, você sempre erra, cara. Mais cedo ou mais tarde você vai errar, né? Mas o que eu vou me aventurar a dizer é que existe um grande paradoxo no mundo dos investimentos. O paradoxo é o seguinte, quando os juros estão altos, você tem investimentos pós-fixados, aquele investimento mais padrão do dia a dia, rendendo muito mais. Então as pessoas correm para isso. Só que no momento que elas correm para isso, elas deixam um buraco aqui do outro lado. Elas deixam um buraco onde outros investimentos eles passam a ser mais atrativos. Mas ninguém mais está olhando para isso, porque aqui está rendendo mais. Em algum momento, magicamente, muda o cenário. E as pessoas começam a correr para cá e deixam um buraco de novo. Então o paradoxo é que se você investir hoje aqui, onde está pagando mais, você provavelmente vai esquecer desse outro lado, onde os ativos estão com muito mais desconto. E no momento que isso daqui fizer mais sentido e você começar a investir aqui, já vai ser tarde. Você vai investir muito tarde, porque esse outro lado agora ficou barato, né? Então, eu lembro de quando eu fui assessor de investimentos, imagina, meu trabalho era usar o telefone. Então imagina que eu ficava no telefone e eu falava com investidores. Aí a taxa de juros subiu. Quando eu falava com alguém, imagina, um cliente que tem 5 milhões de reais. Eu falava, cara, a taxa de juros acabou de subir. Aí ele falava, legal, recebi 100 mil aqui, onde que eu coloco? Aí eu falo, cara, você tem algumas opções. Uma delas é aqui onde você investiria nesse ativo. Ele fala, não, esse ativo não, a taxa de juros subiu. Não tem algo que participe da alta dos juros? Eu falo, tem esse daqui que paga 130% do CDI. Aí ele fala, poxa, então vamos nesse. Ele falou, cara, mas pensa, esse outro aqui está descontado, ninguém está olhando. Você quer mesmo para esse? Ele fala, não, vamos para esse. Então você tem um sistema misturado com uma base educacional em relação a dinheiro que faz com que essas mini bolhas aconteçam de tempos em tempos. E daí vem o paradoxo. Então, se a gente quer dinheiro, se a gente quer ganhar dinheiro, imagino que a gente precisa ter um pouco de pensamento anticíclico. E eu sou um cara que eu tive um bom feeling ao longo da minha história. Eu acho que uma parte desse bom feeling foi por qualidade e outra foi por pura sorte. Eu não posso acreditar tudo isso à minha grande capacidade técnica de previsão. Eu acredito, assim. Quando eu acerto é porque eu sou muito bom. Quando eu erro é porque o mercado é foda. Entendeu? Política. Assim. É sempre assim, né? Puta, política e tal. Então, assim... Bolsonaro foi longe demais. Ninguém esperava. Então, como eu sei que todo mundo erra com muita frequência, uma coisa que eu aprendi que me dá uma vantagem a todos os outros é eu simplesmente executar um método que se provou no tempo. Então, como vocês sabem, não vou explicar de novo hoje e tal, eu invisto através da Arca, né? Então eu ponho 25% em cada classe de ativo que eu acredito e eu rebalanceio meu patrimônio periodicamente. O que isso daqui faz? Quando alguma classe de investimentos que eu tenho, ela cai, geralmente ela fica mais atrativa. Geralmente, porque eu estou olhando para a classe como um todo e não para um único ativo. E nesse momento as pessoas querem fugir. E nesse momento eu me forço porque eu tenho um método que está acima do que eu acho. E como o método está acima do que eu acho, é um robô pensando, não é um ser humano aqui. Então o que eu faço? Eu me forço a fazer o que a minha emoção diz que não. Você segue o algoritmo, digamos assim. Quase que isso. E eu me permito, né, uma parte para que eu possa aplicar um pouco do artesanal da coisa, a parte artística do quanto eu acredito, né? Então isso daqui tem me ajudado. Isso daqui me tira um peso muito grande das costas, que é o peso de tentar prever o futuro. Eu não preciso ter opinião sobre o futuro. Eu não preciso, e ainda assim, eu vou ganhar muito mais dinheiro do que a média do mercado. Porque isso é óbvio. Né? Seguindo um método como esse, um método simples de diversificação e rebalanceamento. Né? Agora, as pessoas que tentam prever, elas provavelmente vão perder. Por quê? Porque as pessoas que acertam as previsões, é desleal. É desleal
uma pessoa que tem um time de 300 pessoas do MIT, trabalhando com algoritmos gigantescos, investindo milhões e milhões e milhões, onde tem fundos de mais de 10 bilhões de dólares financiando o investimento que eles podem fazer para prever o futuro, brigar com um carinha falando, vou ser um trader. Cara, é claro que esse cara ele tem algumas vantagens por ser pequeno, mas é muito difícil ele prever melhor do que esse. Né? Então, num cenário como esse, pô, eu não quero brigar com esse cara. Eu quero ser o cara a ganhar de 95% da população. Talvez mais. Mas não preciso estar no 0,1% de melhores resultados, porque o preço é muito alto. O preço é o preço de eu poder perder muito. O preço é o preço de eu, cara, me preocupar demais. Investir tempo demais para isso. E não precisa, porque o maior dinheiro vem do empreendedorismo. Né? Então é difícil inverter essa lógica para mim. Então, alta taxa de juros, cara, em resumo, tem alguns movimentos que eu estou fazendo. Eu posso falar mais daqui a pouco. Mas, basicamente, eu estou fazendo o contrário. Agora, eu estou comprando um pouquinho mais de renda variável, diferente dos outros. Porque tua alocação em bolsa caiu com a queda da bolsa. Exato. Claro que quando a gente olha para o meu patrimônio público, não é um pouco isso que a gente vê, mas, de uma forma geral, o que eu penso agora é, cara, taxa de juros subiu. Todo mundo falando que vai ser um ano difícil, o dólar vai subir, manda dinheiro para fora, tem que comprar criptomoeda, etc. Cara, falou, opa, pera aí, a opinião pública tá para cá. A gente vai fazer a mesma coisa que todo mundo? Não, a gente tem que fazer o contrário. Mas, obviamente, eu posso estar completamente errado, então eu me limito a quanto eu posso fazer desses movimentos. Né? E eu tenho paciência para poder esperar 10 anos se precisar. E como eu tenho essa paciência, eu tenho convicção que eu vou estar acima da maioria dos investidores, mas não de todos. Né? Então, só para você saber, o maior movimento que eu estou fazendo agora é o movimento de fundo imobiliário. Fundo imobiliário. Exatamente. A Luciana gosta de fundo imobiliário, não é? A Luciana gosta de fundos no geral. De fundos no geral, tá vendo? Mas acredito, em espírito, ele está conosco aqui, concordando com muito do que foi dito. Eu sei que ela defende a parte da diversificação. E hoje eu não chamei ninguém aqui que tem aquele perfil 100% bolsa. Todo mundo investe em vários ativos. Mas o que eu acho interessante, né, da sua estratégia da Arca, que eu até falei que foi disruptada, né? O que dá certo é a barca, bota um Bitcoin antes ali. Mas é que na Arca já tem o Bitcoin incluído em ativos internacionais. Mas você não muda os percentuais, porque o mercado vai mudando, por exemplo. E até para mostrar como a estratégia do Thiago ela é muito automática, ele tem um dinheiro em caixa, que está aplicado em renda fixa pós-fixada. Aí, de repente, a Selic está em 2, vai para 9. Esse dinheiro ficou maior, pô. Ele vai começar a render muito mais. Enquanto a bolsa caiu, né? No geral, a bolsa caiu. E o Thiago ele tem um perfil de investir em algumas empresas menores, nas small caps, elas caíram um pouco mais. Então, com isso, a bolsa reduziu, a renda fixa ficou maior. Então, você tem mais caixa para comprar essas empresas agora. E é isso que você está fazendo. Bem legal. Mas mais para fazendo. fundo imobiliário, que você disse. Exato. Assim, você perguntou, mas esse percentual não muda? Ele muda. Eu me permito fazer o seguinte, eu me permito variar de 10% a 40%. Você tem uma tolerância. Exato. Então, assim, o que é o que eu olho como método? É 25% cada um. Mas eu me permito utilizar um pouquinho do que eu acredito também dentro disso. Então, eu me permito passar de 25% chegar até 40% e descer de 25% ficar até 10%. Como que eu faço isso? Eu lembro muito do pêndulo do Howard Marks. Então, tem algumas coisas que eu olho. E o único indicador que nunca me traiu na vida, sabe qual que é? O indicador de sentimento. É a única coisa. Qualquer coisa já te enganou. Você olha para dólar, você olha para PIB, você olha para desemprego, tudo te engana, cara. O único que nunca me enganou foi o do sentimento. Nunca. Porque... Que é o sentimento seu o ou o sentimento cenário, geral. do O cenário. sentimento do cenário. E assim, é claro que isso daqui não é tão técnico assim. Existe uma subjetividade, mas são coisas simples. Então, por exemplo, o que as pessoas ao seu redor estão falando? Elas estão falando que a bolsa vai subir ou que ela vai cair? A gente tem uma ferramenta muito boa para isso. A caixinha de perguntas é Incrível. um ótimo indicador. A gente está na ponta. Então, assim, as pessoas estão com medo do Brasil ou estão confiantes no Brasil? As capas de revista estão positivas em relação à bolsa ou negativas em relação à bolsa? Né? Como que está o desemprego? Isso começa a ser meio disruptivo. Porque quando o desemprego está muito alto, o que o pessoal pensa? Cara, a economia está muito ruim. Não é? Então, vale mais a pena investir na bolsa quando? Para mim, usando nosso método, quando a gente está com o desemprego aumentando. Faz sentido Explodiu manter a uma parada. quantidade bem relevante no meu patrimônio em ativos de crescimento, que são justamente, agora a gente está pensando em NFTs, a gente está falando de ações small caps, a gente está falando desse mercado. Por quê? Porque o poder multiplicativo que isso vai ter sobre o todo, ele vai ser mais relevante do que simplesmente eu focar em mercados que já estão no estado de maturação e decidem pegar os seus lucros e distribuir. Só que, ao longo do tempo, não vai ser esse o caso.
Ao longo do tempo, eu falei, cara, eu quero usar todo o poder desse patrimônio para gerar renda. E aí vai chegar num momento onde, basicamente, eu não vou ter mais que 10% em ativos de crescimento e todos os outros 90% vão ser, basicamente, só ativos geradores de renda, como fundos imobiliários, como REITs e como ações pagadoras de dividendos.